ABC Cast Conexões, um podcast do portal ABC do ABC, onde as conversas sobre os mais variados assuntos se conectam com você. Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABC Cast Conexões. É um prazer poder recebê-lo, poder recebê-la para mais uma conversa inspiradora. Ao longo das temporadas, ao longo dos episódios, nós sempre trazemos aqui histórias que podem se conectar com a sua vida de alguma forma. Já falamos de assuntos diversos, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo, falamos sobre movimentos sociais, falamos sobre dança, música, arte, enfim, falamos sobre diversos assuntos. E para não ser diferente, tentamos hoje trazer um assunto que, olha, talvez seja um dos assuntos mais diferentes que nós trouxemos até agora, porque nós vamos falar sobre o trabalho consular e como isso impacta na sua vida e os planos futuros ainda sobre o nosso personagem que nós estamos trazendo aqui. Queria só começar com uma introdução para poder apresentar o nosso jornalista, né? Na mitologia grega, existe um personagem chamado Centauro Quiron, que era um mestre, né, um professor. E esse centauro ele foi o responsável por treinar os grandes heróis da mitologia grega. Então, Aquiles, Peleu, Jasão, Hércules, todos eles passaram pelo Quiron. E ao apresentar o nosso jornalista de hoje, eu me sinto um pouquinho como Quiron, porque ele foi um jornalista que trabalhou comigo muitos anos atrás. Eu pude passar para ele um pouquinho de conhecimento e de repente ele virou um grande herói, né? Ele está lá seguindo a sua trajetória, conquistando territórios, e eu fiquei aqui na minha caverninha de Quiron. Então eu queria introduzir vocês, o nosso jornalista convidado, Igor Andrade. Igor, é um grande prazer recebê-lo hoje aqui. Você é o nosso Jasão, né? Você está conquistando os territórios aí jornalísticos, Brasil, São Paulo afora, e é um grande prazer poder recebê-lo nessa configuração diferente aqui para a gente poder bater esse papo. Então seja bem-vindo. Obrigado. Em busca do velo de ouro, né, Thiago? Sempre. Isso aí, exatamente. Cara, é um prazer enorme pra mim, né? Você sabe que a admiração que eu tenho por você, pelo Márcio Prado, Peninha, que tá com a gente aí, por toda a caminhada que nós trilhamos juntos, por tudo que eu pude aprender ao longo de todos esses anos. Nós estamos em 2026, são 14 anos, né, desde que a gente se conheceu, desde quando eu iniciei a minha trajetória como jornalista lá em 2010, saí de Castilho e fui para Ribeirão Pires em 2012, e desde então a gente tem tido essa parceria, né, e sempre que precisei vocês estiveram aí. Então, para mim é sempre uma honra estar com vocês, independente do modelo, presencial ou não, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Muito bem, vocês vão poder acompanhar os talentos desse jornalista na prática aqui durante a nossa entrevista. E já começando a entrevista, vamos trazer o nosso convidado também. No episódio de hoje, a gente vai falar com o Adelmo Garcia Júnior, né? Conhecido também como Embaixador Garcia, ou Embaixador Adelmo Garcia, né? Que é uma conversa que a gente vai mostrar hoje sobre a sua trajetória, inclusive a sua trajetória de superação. Por quê? O Embaixador Garcia, ele saiu de uma origem humilde, vamos dizer assim, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele foi representar o Brasil em postos estratégicos ao redor do mundo, né? Ele passou pelo Japão, Timor-Leste, esteve em várias campanhas internacionais, e agora ele está vivendo uma nova fase, que ele sai do serviço consular, ou dá uma parada na carreira consular, e volta para o Brasil com uma nova missão, e a gente vai falar um pouco sobre essa nova missão. Então eu queria trazer aqui o nosso convidado, Adelmo Garcia Júnior, embaixador, enfim, como nós vamos tratar essa personalidade hoje. Seja bem-vindo, embaixador Garcia. Obrigado, Thiago e Igor, por essa oportunidade aqui de estar presente no ABC Cast Conexões, né, e falar para esse público, né, fiel assim ao seu programa. Muito bem. Vamos começar, o embaixador Garcia, com uma... Eu vou trocando um pouco o seu nome durante o decorrer do episódio, tá? Às vezes vou falar Adelmo, às vezes Garcia ou embaixador, pra gente ficar uma coisa mais dinâmica. Mas para começar, antes da gente entrar nas perguntas de vez, vamos falar um pouco sobre sua percepção. Por uma resposta simples, assim, você viveu, acho que, diferentes realidades, né? Desde a sua origem até o auge da sua carreira, foram muitas realidades distintas, né? Agora, essa vivência moldou a forma como você entende como o brasileiro é visto lá fora?
Sim, sim. Eu tenho 44 anos, né, de serviços dedicados ao Brasil, né, tanto aqui no Brasil como no exterior. Isso me possibilitou, né, ter essa experiência muito diversificada, né, por vários países. Eu já morei em mais de 10 países e eu, né, enfim, durante todo esse tempo adquiri uma experiência, como eu falei, muito diversificada e tudo isso, moldou a minha personalidade e a minha forma de compreender a realidade mundial e a realidade do nosso país, que é o Brasil. Legal. E como foi essa sua transição, ô Garcia, da como a gente falou, eu já citei aqui, né, você teve uma origem humilde, você saiu de Natal, no Rio Grande do Norte e tal, de repente você está na França e de repente você aprende o idioma. Como foi essa transição da sua origem lá de criança até você se tornar uma pessoa-chave pro país, né, porque o serviço consular é isso, são pessoas estratégicas em posições estratégicas, tomando decisões estratégicas diariamente, e você se inseriu nesse contexto, né. Como foi esse processo até você chegar lá? Eu sou de origem de classe média baixa. Meu pai era funcionário público do interior da Paraíba e minha mãe do Rio Grande do Norte, ambos funcionários públicos. Meu pai não tinha nem o segundo grau completo, né? E eu sinto muito orgulho, porque eles imigraram para Brasília no início, da construção da capital, em busca de melhores oportunidades de vida, e lá eu pude ter uma educação, eh que talvez eu não tivesse no meu estado de origem. Eu entrei na Universidade de Brasília, fiz o Instituto Rio Branco, que é a nossa academia diplomática, que é considerado um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, ao lado da magistratura, né? Então eu ingressei na carreira diplomática e durante anos tive a oportunidade de morar em vários países. Então eu acho, assim, você, olhando para trás, você vê que, felizmente, eu, com bastante estudo, bastante garra, eu consegui ter uma trajetória vitoriosa. Muito bom. Deixa eu colocar o Igor na conversa aqui. Igor, a gente vai falar um pouco sobre a carreira do embaixador Garcia, né? Mas a gente tem vários outros assuntos para tratar durante esse processo, né? Até Com a nova certeza. trajetória dele. Você já tem alguma pergunta sobre esse novo início? Eu posso dar Não, eu sequência? queria. Obrigado pela participação. Embaixador, o senhor atuou em tantos países, né? Com várias culturas diferentes, como o Thiago comentou, França, Timor-Leste, tem uma vasta experiência fora do Brasil. O que essas missões, né? Essas experiências trouxeram para o senhor acredita que podem ser aplicadas num novo contexto aqui dentro do Brasil, ou o que pode ser adaptado ou até mesmo utilizado na íntegra do que o senhor viu lá fora aqui para a nossa realidade? Ao longo da minha carreira diplomática, eu pude morar em mais de 10 países com culturas diferentes. Por exemplo, eu morei no Canadá, eu morei nos Estados Unidos, países desenvolvidos, né? Mas morei também em países como a Argélia, em situações muito difíceis politicamente, uma instabilidade política islâmica. Morei num país como Timor-Leste, que é um país, talvez que é o país mais recente do mundo. Ele teve a sua independência apenas em 2002, né? Então foram realidades diferentes. Eu trabalhei no Kuwait, um país árabe, num país da América Latina, El Salvador. Então a gente vai acumulando experiências e vai notando que muitas vezes a gente pode tentar encontrar soluções para os problemas que afligem o Brasil e o nosso estado, o estado de São Paulo, e nem sempre em países desenvolvidos no primeiro mundo, mas muitas vezes em países em desenvolvimento como nós. Nós podemos, esses países já, eu costumo dizer, já descobriram a roda, então resolveram problemas que a gente está tentando enfrentar hoje em dia. Então eu acho que essa experiência diversa de toda a minha carreira pode contribuir
para encontrar soluções, muitas vezes para problemas simples que já foram resolvidos por países não necessariamente ricos. Muito bom, muito interessante. E aí, isso me faz pensar que quando você, assim, acho que todo o território em que você morou por conta do trabalho, né, você lidou com uma população brasileira ou comunidades brasileiras espalhadas ao redor do mundo. E essa comunidade geralmente carrega muito do Brasil consigo, né? O Brasil tem um soft power como outros países também têm. Eu tava ontem, na verdade domingo, Dia das Mães, comemorando o Dia das Mães aqui com a família, e uma sobrinha falou que ela adorava o K-pop, né? E falando de K-pop e tudo mais, e eu fiquei pensando, né, que a Coreia tem uma influência muito positiva, assim, sobre a cultura do mundo inteiro. E acho que o Brasil também, né? Tem um pouco dessa brasilidade espalhada pelo mundo, junto com os brasileiros que vão conquistando o mundo também. Das coisas que você viu, ô Garcia, qual que você considera hoje ser o nosso, talvez, maior ativo desse soft power num cenário geopolítico atual, assim? Como que o Brasil está sendo visto lá fora e o que a gente tem de melhor para oferecer? É curioso, Thiago. Você citou a Coreia. A Coreia é um caso único, é um país pequeno que tem uma projeção cultural incrível, não somente no K-pop, mas no cinema. Eles já ganharam vários prêmios na música, né? E o Brasil, claro, o Brasil, felizmente, é um país que tem uma imagem positiva. Veja bem, o Brasil não se envolve, tem 10 países limítrofes, vizinhos, e não tem guerra com nenhum deles. É um caso único no mundo. Ninguém tem uma fronteira tão vasta e não tem problemas com os países. Então, a gente tem uma percepção muito positiva no exterior. E eu costumo dizer que, além da alegria, né, da expansividade do povo brasileiro, nós temos 2 grandes soft power. O primeiro, que é o futebol, não está muito por cima não, ultimamente, mas eu espero que a gente agora, em breve, recupere esse forte soft power que é o futebol brasileiro. E o outro, que provavelmente é o maior soft power nosso, que é a música, né? É a nossa diversidade musical. Nós temos mais de 400 ritmos musicais. Nós somos um país ímpar na questão da música, muitos ritmos e uma projeção incrível. E eu considero esses 2 como nossos 2 grandes soft powers no exterior. É isso aí, acho que é um pouco daquilo, né? A gente não faz guerra com ninguém porque a gente prefere fazer um samba, um churrasco, né? Claro. Às vezes E eu, no meu trabalho recente do Japão, usei muito esses 2 soft power. De um lado, Zico, né, que popularizou o futebol no Japão, né, e se tornou um grande amigo. Fizemos homenagens para ele, sempre fizemos eventos onde ele era o patrono. E segundo, a música brasileira, né, que criamos o Brazilian Day Japão, fizemos vários eventos em que trouxemos expoentes da música brasileira, não somente a bossa nova, porque o Japão só pensa que o Brasil é bossa nova, mas trouxemos outros ritmos para o público japonês. E eu estava até pensando, hoje de manhã mesmo, estava vendo algumas notícias sobre investidores americanos comentando o recente encontro aí do presidente do Brasil com o presidente americano, né? E trazendo como algo positivo o encontro, né? Na sua percepção mais profissional, assim, você acha que nós estamos, falando num aspecto bem geral, sem entrar em questões partidárias ou de ideologias diversas, né? Mas o Brasil como instituição, ela está bem relacionada com o resto do mundo? Seja economicamente ou politicamente, na sua visão, a gente está num bom caminho ou temos muito caminho a melhorar? Sim, eu acho que o Brasil é muito respeitado internacionalmente. A diplomacia brasileira é muito equilibrada, né? A gente não tem posições extremadas. E o Brasil é sempre ouvido nos fóruns internacionais, seja na ONU, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, na Organização Mundial do Comércio.
a gente privilegia muito a diplomacia multicultural, né? A diplomacia, enfim, nos fóruns internacionais, né? E realmente a voz do Brasil é muito respeitada em todos esses fóruns, nos fóruns multilaterais. Embaixador, o senhor comentou a respeito do Brasil ser um país que é bastante ouvido lá fora, né? Em vários fóruns, em diversas discussões. Até que ponto os problemas internos, políticos internos, dificultaram o seu trabalho nessas discussões? Como que o Brasil era visto lá fora desses embates, dessa polarização da direita e esquerda? O que isso influenciava, direta ou indiretamente, no seu trabalho, nas mediações, nos diálogos, na resolução dos problemas? O que isso interferia ou facilitava, né, de algum modo? Infelizmente, esse fenômeno da polarização não acontece só no Brasil. Nós estamos vendo também na América Latina, nos nossos países vizinhos, nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia, né? Ascensão de líderes com posições extremadas. Agora, nós somos funcionários do Estado, né? Nós representamos o Estado brasileiro. Então, independente de governo, se é um governo de direita, se é o governo de esquerda, isso não altera muito o nosso papel. Seja Lula como presidente, seja Bolsonaro como presidente, continuamos fazendo o nosso trabalho, que é muito profissional, né? Muito profissional, e nós representamos, né, o Estado brasileiro, a nação brasileira, o povo e a cultura brasileira, independente de quem seja o presidente no momento certo. Muito legal, o embaixador, essa sua explicação. Por quê? Porque isso me ajuda a conectar até o assunto que eu quero tratar principal aqui da nossa conversa, que é uma transição que você está fazendo na sua carreira, né? Mas eu acho que, antes de chegar nesse ponto, vale a pena uma pergunta mais focada nessa sua última atuação no Japão, como você citou recentemente, né? Você, talvez ali onde você estava lidando com uma das maiores comunidades brasileiras fora do Brasil, ali, né? E acho que você tem contato direto com as vulnerabilidades que os nossos compatriotas, lá do outro lado do mundo, eles têm, né? Então, como que a diplomacia atua de fato na ponta, na defesa dos direitos dos brasileiros que estão fora do país e necessitando de alguma coisa? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque depois eu quero trazê-lo para dentro do Brasil e a gente tem uma conversa sobre como que todo esse conhecimento é aplicado agora no Brasil. Mas vamos falar de brasileiros no exterior. Como que o sistema consular aí acaba colaborando para amenizar os problemas que os brasileiros têm do lado de fora? Boa pergunta, Thiago. Eu costumo fazer um paralelo nessas duas últimas atuações como embaixador. Eu fui embaixador do Brasil no Timor-Leste por 4 anos e cônsul-geral do Brasil no Japão, em Hamamatsu, por 5 anos. E foram tarefas muito diferentes, né? No Timor-Leste, né, um país pequeno, um país recente, com apenas, eu acho que 23 anos de independência, e é um país da comunidade dos países de língua portuguesa, fala português, nós éramos tratados como se fosse o irmão mais velho do Timor-Leste. Então, a atuação era mais diplomática, né? Eu tive, por exemplo, oportunidade de ter encontros com o presidente da República 9 vezes, né? A nossa agenda era uma agenda tipicamente de cooperação, através da nossa Agência Brasileira de Cooperação, em que a gente contribuía para um país ainda recente, né? A gente contribuía para eles criarem as estruturas do novo Estado, do Estado timorense. Então, nós tínhamos apenas 100 brasileiros no Timor-Leste, então era uma ação tipicamente diplomática, né? Diplomacia política e cooperação. E aí eu fui para o Japão e fui ser cônsul, né? Que é uma atividade completamente diferente. O consulado é uma espécie de cartório, né?
a gente emite passaportes, certidões, procurações. Então, e nós temos uma população de 211 mil brasileiros, né? Se no Timor-Leste nós tínhamos 100, no Japão 211 mil brasileiros. Na minha jurisdição eu tinha 30 mil. Na minha cidade, 10 mil brasileiros. Era a cidade mais brasileira do Japão. Então, era uma atividade completamente diferente, né? Então, a gente ouvia as demandas da nossa comunidade, a questão escolar, né? Porque nós temos, na minha jurisdição, nós tínhamos 7 escolas brasileiras, apenas uma tinha 250 estudantes brasileiros. Nós tínhamos a questão do envelhecimento da nossa população, nós tínhamos a questão da obtenção do visto de 4ª geração para os Nikkeis, a questão... Então, tínhamos vários assuntos mais prementes que lidavam diretamente com a nossa comunidade brasileira, que era uma comunidade horteira e trabalhadora. A grande maioria trabalhando em fábricas brasileiras de autopeças, de carros, né? De eletrônicos. Então, foi uma atividade muito, muito diferente e muito enriquecedora, porque lá eu vi realmente de perto as demandas da nossa comunidade e procuramos atuar de forma a melhorar a vida dessa população. Legal. O embaixador, o Igor, nosso jornalista aqui convidado, ele é um jornalista empreendedor, né? Ele trabalhou em diferentes veículos de imprensa, né? Consolidou sua carreira e assim ele também quis abrir um próprio portal de notícias. E eu vou te falar com muita sinceridade, se tivesse a possibilidade, ele estaria lá no Japão fazendo jornalismo também, escrevendo, contando histórias e tudo mais, que é um pouco do perfil dele. Por isso que eu decidi trazê-lo para a gente poder ter essa conversa, porque esse menino ele se vira em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu acho que ele tem um pouco do perfil do brasileiro que você atenderia numa embaixada, né? Por aí, Igor? É bem por aí, Thiago. A gente, desde muito pequenininho, gostei muito da cultura japonesa, né? Uns desenhos japoneses, né? Tokusatsu da vida. E com certeza eu acho que o Japão é um dos lugares que eu ainda vou levar minha família para passar um tempo lá, conhecer, fazer turismo. O embaixador falou a respeito de algumas profissões que os brasileiros acabam empreendendo fora do Brasil, né? A confeitaria, a loja de sapato. Dá pra gente dizer, me corrija por favor se eu estiver tendo uma visão um pouco simplista da coisa, dá pra gente dizer que talvez o brasileiro fora do Brasil, ele empreenda em serviços essenciais que os outros países acabam deixando de lado? É possível. Uma coisa que eu chamo a atenção, o brasileiro tem esse espírito empreendedor. Você sabe que o japonês não tem muito. O japonês só faz uma coisa, só entra no negócio quando tem 85% de chance que vai dar certo, né? Então, isso inibe muito essa capacidade de empreendedorismo, né? E a gente ocupa essa pauta, né? Essa área com a nossa criatividade. Deixa eu mudar um pouquinho do assunto, né? Deixa eu sair agora da diplomacia e entrar na gestão pública, que é que eu acho que é o ponto mais curioso que nós temos para tratar hoje, né? O embaixador Garcia, ele serviu por décadas o Estado brasileiro no exterior, né? E de repente ele decide ingressar na vida pública. Acho que a grande dúvida que eu tenho aqui, Garcia, é por que você traz esse olhar diplomático para o âmbito estadual, para o estado de São Paulo? E talvez como essa sua experiência internacional, ela pode ser impactada em pautas como saúde, educação, segurança pública, né? Por que da mudança e como que a sua experiência vai impactar o desenvolvimento de políticas públicas aqui em São Paulo? Durante a minha carreira diplomática em Brasília, em todas as vezes que eu tive que voltar a Brasília, eu trabalhei sempre muito ligado ao Congresso. Trabalhei na presidência da Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, fui por 2 oportunidades assessor parlamentar. Então, eu sempre tive esse interesse pela política brasileira e sempre tive ali quase que um pé na política, né? E agora, depois de todo esse período, essa longa temporada fora, eu vislumbrei uma oportunidade de trazer essa experiência acumulada
em 44 anos de vida pública no exterior, para procurar soluções, né, para os problemas. Como eu te falei no início, né, que às vezes a gente tem soluções em países não necessariamente ricos. E eu hoje, depois de todo esse período, acho que eu me sinto pronto, né? Eu me sinto pronto para assumir esse desafio e trazer essas experiências positivas em prol do nosso estado, do estado de São Paulo. Legal. E o senhor vai se lançar como candidato a deputado estadual, seria isso? Pelo Sim, estado de São sim. Sim, aceitei um honroso convite do PSD e sou pré-candidato a um deputado estadual pelo estado de São Paulo. Com muito orgulho. É curioso, viu, embaixador Garcia? Aqui no nosso programa, a gente já fez, não sei, já perdi a conta de quantas entrevistas, e a gente nunca trouxe o assunto político para cá. Político partidário, né? A gente nunca trouxe. Sei. A gente já falou, acho que uma vez, sobre marketing eleitoral, para poder falar um pouco sobre política, mas com outro olhar. E a gente decidiu abrir uma exceção para trazê-lo aqui por conta dessa tanto da sua trajetória, da sua carreira, dessa mudança na trajetória, né? E também para mostrar que a política, por mais que hoje o Brasil esteja cansado de política, mas eu acredito muito cansado da briga partidária que existe no Brasil, e acaba esquecendo que nós, dentro dessa seara política, nós temos assim muitos bons nomes que estão se colocando à disposição para concorrer. Eu acho que o senhor é um desses exemplos que nós temos para trazer, né? E aí, com isso, eu talvez poderia demonstrar como que isso é um bom exemplo com a seguinte pergunta. O senhor passou por países de primeiro mundo e países em desenvolvimento. Mas se eu pegar Japão e Canadá, onde o nível de educação é elevado, né, e você teve uma boa experiência nesses países, que tipo de política pública você acha que, como um deputado estadual, o senhor conseguiria adaptar ou se inspirar para trazer, para melhorar a qualidade da educação de São Paulo? Tiago, antes de entrar diretamente na resposta, eu vou dizer o seguinte: ser diplomata é você negociar todo o tempo. Imagina você, 2 países em guerra, em que os diplomatas sentam na mesa de negociação, apertam a mão e discutem a paz, né? Então a gente aprende isso, né? Eu tenho uma personalidade conciliadora, né? E eu acho que eu dialogo em todos os espectros, né? Eu entendo muitas vezes a posição de adversários mais, enfim, com posições mais extremadas, né? Então eu vim para, assim, contribuir através da minha experiência. Você se referiu a esses 2 países. Eu acho que o que me chama a atenção nesses 2 países é a importância da educação. A educação é muito importante, é fundamental, inclusive entre várias nossas propostas aqui, nós temos como bandeira, como projeto, o projeto Educatec, né? que justamente tenta trazer tecnologia para as salas de aula, né? Em vez da criança trazer aquela mochila cheia de livros, pesando 5 quilos, a nossa proposta é que ele traga um tablet e que ele use tudo que a tecnologia hoje em dia pode nos oferecer, né? Através de uma lousa interativa, né? E aproveite o máximo na questão da educação através desse projeto. Isso é apenas tem outros projetos, mas você citou Japão, Canadá, mas eu digo isso: educação hoje em dia é fundamental, Não existe jeitinho, não existe atalho. É pela educação que nossos jovens e crianças vão ter profissões e que vão gerar melhor renda, melhor oportunidade de trabalho e melhor qualidade de vida. Igor, fica à vontade de entrar na conversa quando quiser, tá bom? Eu queria colocar aqui um ponto que, assim, a diplomacia, ela exige diálogo constante, né? Uhum. E a gente sabe que a realidade da política no Brasil, o diálogo, ele acaba sendo interrompido muitas vezes por questões fora do contexto em que está, partidários, ideológicos. Como que o senhor está se preparando
né, nessa transição toda para lidar com a forma como os nossos, não todos, né, mas a maioria dos nossos políticos acaba tratando discussões que são importantes, pautas importantes, mas que acabam enviesando muitas vezes para outras vertentes que não a resolução de um problema definitivamente ou pelo menos parcialmente. É uma pena que essa discussão ideológica, partidária, tome conta e ganhe as manchetes nos jornais. Eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente, a gente tem que pensar num país a longo prazo, não é? Não daqui para amanhã, mas o que a gente espera do nosso país daqui a 30, 50 anos e o que nós esperamos do nosso Estado, não amanhã, mas a longo prazo. Um Estado pujante, um Estado que tem uma economia do tamanho da economia da Argentina, um Estado com mais de 600 municípios, né? Então, o que a gente quer para o nosso Estado daqui a 30 anos? Eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente isso, procurar soluções e aproveitar. É o Estado mais rico da Federação, é o Estado com o maior PIB da Federação, então nós temos os recursos, né? O que precisa é melhorar a gestão, encontrar soluções, né? Para soluções viáveis para a solução, a curto, médio e longo prazo, independente da coloração política. Não, eu acho que você tem um ponto muito importante aqui, né? Acho que a gente está fazendo um processo como se fosse uma vacina política, né? Enquanto o brasileiro comum, aquele que não está partidarizado, aquele que não é defensor de lado A ou lado B, esse cara está cansado de ver essa briga total. A gente está colocando uma vacina aqui nesse sentido, de que há muitas possibilidades e inclusive pessoas que estão pensando naquilo que há de melhor na gestão pública, né? Só para a gente poder encerrar esse quadro e a gente partir depois para um rápido intervalo e a gente seguir com o nosso programa, me responda o seguinte: como que os nossos 645 municípios aqui no estado de São Paulo podem ser beneficiados pela atuação de um deputado? Por exemplo, um deputado consegue atuar para atrair investimento estrangeiro para esses municípios? Qual que seria, talvez, uma solução prática, assim, como um deputado pode atuar para ajudar e melhorar a vida das pessoas nesses municípios? Eu acho que você já está percorrendo vários municípios por aí, você está vendo que tem aqueles com necessidades bem específicas, né? Então, como que a sua atuação parlamentar pode ajudar essas cidades? Boa pergunta, Tiago. Eu acho que sim, eu acho que é possível atuar, primeiramente, elaborando bons projetos na Alesp, né? Que beneficiem municípios que, claro, têm demandas diferenciadas, né? A gente tem que ver as demandas de cada um. Mas você falou num ponto importante, trazer investimentos. É possível, sim, trazer investimentos. Há 2 semanas atrás eu tive na AgroShow e pude ver a pujança, a potência que é aquela região do agro, né? E é possível, sim, nessas minhas vivências em diferentes países, é possível trazer empresas diferenciadas de vários países que queiram investir no nosso estado, não só no agro, mas em diferentes áreas. Mas eu acho que, acima de tudo, fazer bons projetos que foquem educação, saúde e principalmente segurança, porque eu acho que hoje em dia segurança é a pauta mais importante, não somente nacional, mas também pauta do nosso estado. Legal, muito bem. A conversa está indo muito bem. Para mim, eu que adoro falar de política, adoro cobrir política e conversar com quem sabe dialogar sobre política, para mim é muito bom. Então, essa entrevista para mim está sendo espetacular. Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, porque temos um recado dos patrocinadores aqui para quem está em casa nos assistindo. A gente volta em 1 minutinho, talvez até menos que isso. Então, a gente já volta com os nossos quadros especiais. Olá! Essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast.
Fala, pessoal! Vocês já devem ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, a apresentadora do ABCcast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABCcast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram. É @abcdoabc_oficial. Porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Muito bem, obrigado por ouvir esse recado. E agora, sem delongas, vamos para aquele momento do programa que é o terror das assessorias dos nossos convidados, aquele que a gente traz o jornalista convidado para o quadro Contraponto. Contraponto. Embaixador Garcia, nesse momento, o Igor ele assume o controle aqui do programa com perguntas que não foram roteirizadas. Então, eu não sei que pergunta ele vai fazer. Eu tô aqui, vou ficar meio de lado e deixar vocês dois discutindo por um pouco. Se precisar de auxílio, eu entro para poder apaziguar. Eu vou fazer a diplomacia, tá? Deixar vocês dois dialogando aí, Igor. O tempo é todo seu. Obrigado, Thiago. Não fica tranquilo que eu não vou pegar pesado, não. Mas vamos lá. Eu queria saber, embaixador Garcia, assim, depois de 30 anos, depois de tanto tempo, né, participando de discussões de relevância internacional pelo Brasil, em países como, repetindo aqui, Timor-Leste, Hamamatsu no Japão, né, no Canadá, onde o senhor esteve, França, onde o senhor foi estudar e acabou vivenciando outras culturas e experimentando outras formas de fazer política, né, hoje faz essa transição para se tornar, quem sabe, vencendo a disputa, deputado estadual aqui por São Paulo. Para muita gente, isso é andar para trás. O que particularmente, né, não ideologicamente ou pensando na questão de fazer para outras, mas particularmente, o que o senhor acha desse ponto de que as pessoas não podem olhar para o senhor e falar assim, pô, ele tinha o poder de dialogar tanto pelo Brasil lá fora e levar melhorias para nossa comunidade lá e agora está vindo para cá. Por quê? Qual que é o turning point? Qual que é a mudança de chave que o senhor teve que te faz pensar que é melhor aqui do que lá fora? Igor, já me fizeram, outras pessoas fizeram essa pergunta, né? Eu até recebi convites para chefiar 2 embaixadas no exterior, né? O que me permitiria continuar exercendo a minha atividade, né? Diplomática e para a qual eu fui formado, né? Mas eu entendi essa oportunidade de entrar para a política um pouco como uma missão, sabe? Depois desse longo aprendizado exterior e que eu muitas vezes leio no dia a dia os jornais e vejo os problemas do Brasil, de puxa, mas por que a gente ainda se debate com esses problemas? Por que o Estado de São Paulo ainda, tá? Se isso pode ser resolvido de uma certa maneira, né? Quer dizer, muitas vezes eu penso assim, não falta dinheiro, não falta recursos. O Estado é rico, é o Estado mais rico da federação. O que falta muitas vezes é gestão, planejamento, melhor uso do dinheiro público. Então eu encaro isso um pouco como uma missão, né? Uma missão. Trazer essa minha experiência de 44 anos no exterior em prol do Estado, em prol da LESP, em prol da população do nosso Estado. É um pouco por aí. Tá certo. Numa das pautas que o senhor levantou bastante aqui é a segurança, né? E eu sou da premissa, do pensamento de que, óbvio que a insegurança, na verdade, ela aumentou muito, mas também a informação chega mais rápido para as pessoas
Então a gente fica sabendo de coisas com mais facilidade, então a sensação de insegurança também aumenta. Mas tendo como princípio de que a segurança de fato é uma necessidade e que a insegurança aumentou muito no nosso Brasil, o senhor defende que a segurança seja pautada também com a tecnologia, né? Como fazer com que a gente use a tecnologia de forma eficiente, tendo em vista que muito foi falado a respeito de tecnologia e segurança, da união dessas duas praças, né, para melhorar a segurança da população? Muito foi falado, mas nada foi feito. Como que a gente vai fazer para, de fato, melhorar a segurança usando a tecnologia? Em que pontos? Igor, como você sabe, hoje em dia a segurança, como eu observei anteriormente, é a principal preocupação do brasileiro, ao lado da corrupção, né? E hoje mesmo, amanhã, o governo federal vai lançar um plano de segurança amplo, né, que envolve vários aspectos. Hoje a segurança não está restrita apenas a um partido político ou uma determinada facção. E a nossa proposta, digamos, uma das principais propostas é justamente nessa área. É um pacote de segurança para o Estado que tem 2 focos principais. Inclusive, usando a tecnologia que eu vi de perto no Japão, a tecnologia que é empregada na China, na Malásia, em Singapura. Então, o nosso foco é segurança com tecnologia, em vez de, enfim, segurança como bandido morto. Então, os nossos 2 pontos principais na questão da segurança é o PET Sampa e o Águia Sampa. O PET Sampa envolve porque você sabe que hoje em dia nós temos aquelas câmeras de reconhecimento faciais fixas, né? E a nossa proposta é que, através de um robô em forma de PET, consiga identificar os bandidos, né? Muitas vezes eles escondem o rosto, colocam os... tem pontos cegos, né? Tem pontos cegos. Essa proposta envolve que esses bandidos esses criminosos sejam mais facilmente identificados e neutralizados. Isso, de um lado, através do PET Sampa. De outro, da Águia Sampa, que é um projeto de uma câmera móvel em cima dos carros de polícia, que justamente facilitem a identificação dessas pessoas, né? E facilite e monitorar, né, as abordagens, né? Isso já foi testado com muita eficiência no estado do Pará. Isso é possível, nós temos os recursos para isso. Então, isso são 2 propostas, né, como você falou, envolvendo tecnologia, que nós podemos melhorar, né? Porque o Smart Sampa é muito eficiente. Eu tive a oportunidade de ir à polícia, fizeram uma demonstração sobre Smart Sampa e é uma evolução muito grande. O governo está de parabéns. Agora, eu acho que a gente pode melhorar com mais emprego de tecnologia, mais equipamentos móveis para melhor identificação do crime, principalmente essa questão que está preocupando toda a nossa população, a nossa comunidade, que são roubos e furtos de celulares. Para eu encerrar aqui a minha parte, fazer esse momento de advogado do diabo, falando de princípios, né? Cada um tem o seu princípio, professa a sua fé e tudo mais. Queria saber, entrando para a política, de fato, uma política mais combativa, como aqui no Brasil, que tipo de princípios o senhor não está disposto a negociar? Olha, eu acho que a intransigência, né? Eu não sou uma pessoa intransigente. Eu acho que a gente pode conversar e entender posições muitas vezes completamente diferentes das nossas, né? Como eu falei, eu tenho amigos em todos os partidos, MDB, PSOL, né?
PL e tal. Eu acho que é possível dialogar com todos os outros. E é possível entender essas posições. Mas eu acho que é através do diálogo, né, do consenso, procurar soluções consensuais, que a gente pode encontrar melhores soluções para o nosso Estado, para a nossa população, para levar para a Leste. Eu acho que é possível, né? Afinal de contas, eu negociei a vida inteira, né? Enfim, considero um bom negociador. Eu acho que a gente pode transitar nessas, suplantar essas diferenças partidárias, né? Essa grande polarização que, infelizmente, nós estamos vendo hoje em dia no cenário nacional brasileiro. Eu disse que tinha encerrado, mas me veio uma outra questão aqui, que é assim, a gente chega agora a um período onde muitos pré-candidatos, né, vamos tratar dessa forma, muitos pré-candidatos começam a visitar muitas cidades, né? Eu vou puxar para o meu lado aqui, eu moro numa cidadezinha de 21 mil habitantes, Castilho, e é a última cidade do estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, aqui na Marechal Rondon. E, assim, como que a política pode ser descentralizada da capital para atingir as cidades mais distantes? Porque a gente vê que, infelizmente, somos lembrados apenas em determinados momentos, né? E esses momentos chegam a cada 4 anos. Como que o senhor pode dizer que vai descentralizar essa política para chegar nas cidades como Castilho, Ilha Solteira, Andradina, Pereira Barreto, né, que são as cidades que fazem aqui, por exemplo, o Noroeste Paulista? Não, é verdade, você tem razão. Já cada município, cada cidade tem suas demandas, né? E alguns já resolveram o problema de transporte, hoje, ou da educação, outros não, né? Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que entender quais são as demandas, né? E, Igor, desde já, eu quero visitar Castilho e eu quero entender as demandas da sua cidade. Eu quero ver quais foram os problemas que não foram resolvidos. Claro que eu não posso prometer, mas eu quero entender justamente essas demandas dos municípios mais carentes do nosso estado. Vou te colocar então em contato com a assessoria da prefeitura aqui, já para agilizar. Então pode marcar, hein? Pode marcar. Vamos lá visitar Castilho. Vamos lá tomar um café. Qual é a sua cidade, Thiago? Vai tomar um café na casa do Igor lá. Santo André. Santo André é aqui perto, Eu tô né? em Santo André. É aqui perto. Aqui tá mais Né? Pode marcar perto. também, quero ir. Você vai ser meu guia. Até isso, falando em Santo André e a região aqui do Grande ABC, né, onde nós estamos inseridos, nós temos um quadro que a gente tem, nessa temporada nós não usamos ele ainda, por conta da dificuldade da tecnologia, né, que é o quadro chamado A Audiência Quer Saber. A audiência quer saber. Toda vez que a gente traz um convidado para cá, a gente busca entre os nossos ouvintes, leitores, se alguém tem alguma pergunta para esse convidado. E nós tivemos um rapaz de São Bernardo do Campo te mandou uma pergunta. Eu sou Jamerson Silva dos Santos, morador de São Bernardo. E ainda vale a pena os jovens investir em carreira diplomática? Olha, Jamerson, eu acho que vale a pena, sim. Porque antigamente, anos atrás, as questões internacionais eram discutidas apenas em setores, né, na academia, nas universidades, no mundo mais intelectual. Hoje você discute a guerra Ucrânia-Rússia no bar, né, no happy hour da esquina. Hoje você fala do Trump, né, xinga o Trump ou não, no bar com os amigos, né, no café, a questão da guerra da guerra do Irã. Então, a questão internacional, eu me lembro, quando eu fiz diplomacia, quando eu entrei na Universidade de Brasília, o único curso de relações internacionais era na Universidade de Brasília. Hoje, praticamente todas as grandes universidades têm cursos de relações internacionais. Eu acho que vale a pena sim, A área internacional é uma área muito interessante, vale a pena. E como eu falei, né, hoje as questões internacionais estão sendo discutidas
né, no bar da esquina. Vá em frente, eu acho que vale a pena, é um concurso muito difícil, como eu falei, estudar, ler, não tem não tem jeitinho. E é o recado que eu dou, eu cito o exemplo das minhas filhas, eu tenho sempre como foco a educação, né? E eu simplesmente não falo, eu pratico em casa. Hoje eu tenho uma filha faz doutorado e as duas mestrado, estão todas no exterior. Então, educação é o foco, né? A educação é fundamental. Eu acho que a gente tem, sim, propostas para melhorar a educação no estado de São Paulo. Nós temos projetos, né, como o Salatec. Eu não sei se nós vamos ter oportunidade mais de elaborar, mas podemos marcar uma outra oportunidade. Educatec, né? Nós podemos aproveitar as estruturas que o Estado tem, né, para, no fim de semana, nas escolas públicas, fazer cursos profissionalizantes, cursos para aqueles que trabalham o dia inteiro e não têm tempo. Eles podem usar as estruturas das escolas públicas para estudar e aprender profissões durante o final de semana. Isso é importante, né? A capacitação dos nossos jovens, isso vai fazer com que eles tenham uma profissão, melhore, gere mais renda, gere mais emprego e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida, que isso é fundamental em todo uma estrutura pública. Muito bem. Embaixador Garcia, a gente, durante essa conversa aqui, fomos monitorados o tempo todo, tá? Sério? Nosso Ed Baroni, ele ficou verificando se tudo que a gente falou está conferido, e no final da entrevista ele vem e nos atesta se essa conversa foi de verdade ou não, com o selo É de Verdade. Selo É de Verdade. Ed, qual é a sua definição aí? Tivemos uma boa conversa hoje? Olha, embaixador, ouvindo a sua história, fica muito claro pra gente que a diplomacia vai muito além, né? Daquilo que a gente imagina, que é composto apenas por grandes eventos, por reuniões formais. O senhor trouxe aqui pontos muito importantes sobre como funciona a comunidade brasileira lá fora, no Japão, relações internacionais, tecnologia, educação, e até sobre como outros países acabam enxergando a gente, né? E pode ter certeza que nós checamos todos os dados mencionados. É óbvio que, para além da sua história de mais de 40 anos, que pesa muito aqui, e para toda a validação que o senhor merece, então fica mais uma aqui, que é o selo É de Verdade. Tá garantido, né? Eu costumo usar esse momento também para trazer um questionamento, e eu fiquei refletindo muito, né? Que uma coisa que me chama muita atenção o senhor passou décadas observando o Brasil de fora para dentro, né? Em contato com modelos de segurança, educação, gestão pública, que são muito diferentes dos nossos. E, inevitavelmente, isso muda e traz uma maneira muito mais crítica para tudo que a gente vê dentro do país. E aqui eu queria te ouvir um ponto que foge um pouco desse roteiro de diplomacia. Depois de tantos anos convivendo, né, com essas diversas culturas, qual é o hábito, comportamento ou característica do brasileiro que o senhor acredita que mais atrasa o país nos dias de hoje? Ed. Bom, você tem razão, né? Eu vi durante anos o Brasil de uma lupa do exterior. Eu acho que nosso país tem um potencial incrível, né? Em vários aspectos, né? Olha a potencialidade do agro, né? Eu acho que a gente... uma coisa que eu sinto, assim, uma preocupação, é que a gente pensa muito no curto prazo, o Brasil, né? A gente precisa refletir mais o que a gente quer estrategicamente para um país, né? Daqui a 30 anos, o que a gente pensa no estado de São Paulo daqui a 30 anos. Eu acho que essa visão de curto prazo é que me incomoda um pouco, né? Às vezes, né, eu vejo hoje muitos problemas, né, que a gente poderia, se a gente tivesse pensado estrategicamente, né? Quer dizer,
O Brasil é a maior potência do agro, mas importa fertilizantes, né? Só para dar um exemplo, será que ninguém pensou isso há 20, 30 anos atrás? Pô, se a gente está crescendo em todas a produção, soja, milho, etc., vamos ser autossuficientes em fertilizantes. Isso é apenas para dar um exemplo, né? Chips e etc., né? Então, são coisas... também a gente... essa questão do curto prazo que incomoda muito. Os países que deram certo, eles pensaram estrategicamente e eu acho nós temos muita urgência, muita coisa para resolver hoje em dia, né? E isso podia ter sido pensado, né, anos atrás e a gente está, né, tentando correr atrás do prejuízo. Isso é um aspecto que a gente precisa resolver, né? Resolver, porque, volto a dizer, o Estado é rico, nós temos recursos, precisamos melhor empregar esses recursos, né? Termos mais gestões, mais, inclusive, cobrança, né? Cobrança da sociedade, cobrança do contribuinte. Afinal de contas, o contribuinte paga imposto, ele tem que exigir os serviços, exigir melhor transporte, saúde. Saúde é uma questão fundamental, né? Então, e nós temos também projetos nessa área de saúde que reduz as filas, reduz a questão da... nós temos, por exemplo, só para não querendo me estender muito, nós temos, uma das nossas bandeiras é o Robomed, né? Em que você, através do seu celular, né, você já agenda a consulta, né? Você chega já no local, no SUS, e não perde tempo, né? Chega lá com a biometria, né? Você já é atendido, direcionado, sem perder tempo, né? Sem perder 1 hora. Às vezes a pessoa perde 3 horas, 4 horas numa fila de um serviço público, né? E não pode, a pessoa é um trabalhador, né? Não pode perder todo esse tempo. Então, temos uma proposta, eu acho que nós temos recursos e tecnologia, né? Para melhorar a vida do cidadão aqui em São Paulo. Fiz assim, uma pequena digressão, mas eu acho que era um ponto fundamental que eu acho que a gente pode atacar de forma eficiente. Ed. Muito obrigado, embaixador, muito obrigado mesmo. Obrigado, Ed, pela participação. O nosso tempo ele correu, né? A gente está ultrapassando aqui os nossos minutos reservados com o embaixador, então a gente precisa caminhar para o encerramento. E já adianto, o embaixador Garcia, você nos abriu a possibilidade de criar talvez um novo programa para a gente poder falar só de política e de projetos e tudo mais, para a gente poder assim, abordar mais, porque você falou sobre muitas coisas interessantes e eu acho que é bom a gente se aprofundar nisso, né? Porque bons projetos e boas ideias precisam ser replicados. Eu vou até vou fazer uma provocação aqui para você, tá? Te dar uma ideia de um projeto que você pode desenvolver e melhorar, que é uma fração do que eu já vi aqui na minha cidade, em Santo André. Aqui nós temos um hospital focado em crianças com TEA, né? Então, o hospital vai atender aquelas crianças e tudo mais. Só que quando a mãe chega lá, o tratamento da criança geralmente dura 3, 4 horas. E a mãe fica lá essas 4 horas ociosa, né? O que a gente está fazendo aqui em Santo André? Uma parte do hospital foi transformada numa escola profissionalizante. Então a mãe, ela chega lá, ela pode fazer um curso profissionalizante enquanto ela está ali, ou ela pode ir para uma outra área onde ela tem um pouco de lazer, porque aí você supre 2 necessidades dessa mãe. Ela às vezes precisa desenvolver uma habilidade para ela poder ter uma renda extra, ou então ela pode ter um momento que ela de fato pode descansar e fazer algo que ela gosta, porque a criança dela geralmente toma toda a atenção dela, né? Então fica para o senhor pensar se é possível levar um projeto como esse São Paulo afora aí, assim que o senhor for eleito deputado estadual. Tiago, já estou anotando aqui. Eu sou do ponto de vista que as boas ideias devem ser replicadas, né? Porque a gente não precisa descobrir a roda. Alguém já teve uma boa ideia e as boas ideias a gente replica. Já anotei aqui, ó, no meu caderninho aqui. Anotei aqui. Vou me aprofundar sobre isso.
Muito bem, pra gente poder encerrar, vamos encerrar com a nossa brincadeira tradicional aqui. Entrevista reversa. Que é assim, durante 60 minutos o senhor respondeu de bate-pronto as nossas perguntas. Perguntas que tinham sido previamente combinadas, algumas delas, né? A gente bateu um papo com a assessoria para ver alguns campos seguros onde a gente pudesse te fazer algumas perguntas. E o senhor também respondeu perguntas que não estavam nada planejadas, que elas vieram aqui e foram feitas e o senhor respondeu muito bem. Agora a gente quer entender se nós somos capazes de responder as suas perguntas. Então, nosso quadro Entrevista Reversa é para isso. Gostaríamos que o senhor nos fizesse alguma pergunta. E como eu sempre falo nos episódios, como eu trouxe um jornalista convidado, eu dou um passinho para o lado e deixo o jornalista responder se a pergunta for muito difícil. Se ela for muito fácil, eu mesmo respondo. Então, o senhor consegue nos preparar alguma pergunta para o Igor poder responder? Igor, o que você espera de um deputado da Alesp? O que você espera? O que seria o seu candidato ideal, né? Principalmente no meu caso, que sou um outsider, com boas ideias, muito entusiasmo. O que você esperaria de minha atuação na Alesp? Eu espero de um deputado, eu acho que a palavra mais acho que mais assertiva nesse contexto é combatividade. Combatividade, né? Eu espero de um deputado que ele seja combativo no sentido de lutar por aquilo que realmente importa. Eu sei que o sistema é diferente, dentro do sistema é diferente. Eu sei que as coisas não acontecem como a gente quer e sonha, e até é meio utópico pensar dessa forma. Mas eu espero que o candidato ideal, do meu ponto de vista, ele seja alguém que vai lutar por aquilo que realmente é de fato importante. Segurança, educação, lazer também, por que não? Porque a gente vive trabalhando a torta direito, importante, para poder se divertir, as crianças, o esporte, acho que é uma coisa que precisa muito no Brasil de incentivos, mas assim, a combatividade de um deputado ela é importante, né? Brigar lá dentro por aquilo que a população almeja, anseia, ouvir, como eu comentei, a descentralização das decisões, porque muito que é decidido na capital impacta diretamente para nós aqui, mas muitas vezes não é a nossa realidade. No interior do estado de São Paulo. É verdade. E 150 quilômetros da capital. Né? Como eu disse, somos a última cidade do estado de São Paulo na divisa com o Mato Grosso do Sul. Se eu atravesso o Mato Grosso do Sul, eu tenho aqui um grande potencial econômico que é a celulose. O estado é a capital da celulose. Três Lagoas, que aqui do lado é a capital da celulose no mundo. Né? A minha cidade, infelizmente, ela acaba se transformando numa cidade dormitório justamente porque as empresas não investem em pequenas cidades. Então, isso é um ponto, talvez, que poderia ser discutido com mais eficiência, um pouco mais de altivez dentro da Alesp, que é essa descentralização das decisões para atingir as cidades pequenas do interior do estado de São Paulo, né? Não só de Caxias, é verdade. Né? Outras cidades que estão por aí. Então, essa combatividade em prol das cidades menores, eu acho que seria interessante. Né? Vou sempre puxar sardinha para minha terrinha, como sempre comentei com o Thiago. Você deve. Mesmo porque as cidades, os municípios são diversos, né? Em determinadas regiões são mais ricos, né? E outras têm demandas que, por exemplo, em Ribeirão Preto não tem mais, né? Então, isso é importante. Agora, você falou num ponto importante, esporte. Eu acho que é muito importante, fundamental, porque tira as crianças das ruas, tira do videogame, né? É saudável, você o fato de você pertencer a um time, né? Jogar um torneio, isso muda completamente. Digamos, um elemento de transformação social, né? Para todas as, né? Eu acho importantíssimo. Você tocou num ponto importante, e eu vejo o que a gente fez lá no Japão, né? A questão dos Jogos Escolares Brasileiros, né? Crianças treinando o ano inteiro com aquela garra para disputar um torneio, para poder vir aqui para o Brasil, né? Como representante, né, do Japão, dos estudantes brasileiros no Japão. Eu acho que é muito legal. Elas poderiam estar na rua e tal, jogando videogame em casa, e não, uma atividade. Isso é um ponto focal também no meu trabalho.
O Garcia, o Igor traz então essa resposta como um cidadão, né? O que um cidadão espera ali, especialmente do interior de São Paulo. E eu vou te trazer uma resposta também para essa sua pergunta, agora como jornalista. Eu acho que quando um deputado ele é transparente em tudo que ele faz, ele investe mesmo em transparência, ele é um deputado melhor. Porque a imprensa tem acesso à informação, a imprensa consegue fiscalizar o que esse deputado está fazendo, como ele está gastando o honorário público, né? Claro. E consegue atestar que esses gastos são feitos corretamente e está trazendo um resultado. Então, quanto mais próximo você estiver dos jornalistas, né? Quanto mais aberto o seu gabinete estiver, eu acredito que você tem mais visibilidade e a transparência possibilita com que as pessoas acreditem mais no que você está fazendo, né? O que acontece, decisões que são tomadas em jantares, com charuto na mão, dentro de salas fechadas, elas impactam a vida das pessoas. Mas quando você abre a sua sala para que as pessoas acompanhem de perto ali o que você está fazendo, isso impacta talvez ainda mais, porque você acaba prestando contas para as pessoas daquilo que você está fazendo, né? Com isso, pessoal, Isso é um ponto, só comentar rapidamente, é um ponto que sempre norteou o meu trabalho. Eu estou sempre de portas abertas para jornalista. Nunca recusei uma visita ou uma ligação de um jornalista. Eu sempre dizia para minha secretária do Japão, jornalista ligou, passa na frente. E sempre tratei todos bem. Eu sei da importância, principalmente do jornalismo investigativo, né? Muito importante. E sinceramente, se eu chegar a ter a LESP, você falou um ponto importante. Meu gabinete estará aberto para todos os tipos de jornalista, sem discriminação. Isso é um ponto de honra para mim. Vou levar o Igor para tomar um café agora no seu gabinete. Vamos, com certeza. Preciso visitar São Paulo mesmo. Pessoal, com isso a gente vai se despedindo da nossa entrevista. Eu vou dar um minutinho para os nossos convidados poderem se despedir. Então, embaixador Garcia, dê o seu recado final para as pessoas. Pode indicar, inclusive, onde as pessoas encontram o seu trabalho, encontram as suas propostas. Pode ficar à vontade de fazer a propaganda que quiser a seu respeito. O tempo é todo seu. Não, eu queria agradecer, né? Foi uma conversa tão rápida, né? Passou muito rápido, foi uma conversa muito proveitosa. Eu estou sempre à disposição para responder outros aspectos aí das nossas propostas aí. E estamos muito, como eu falei, muito entusiasmados com essa nova missão, né? Estamos construindo aos poucos essa pré-candidatura, né? E enfim, estaremos aí nas redes sociais com as nossas propostas, né? E qualquer um pode acessar os nossos projetos, né, futuros. Enfim, estou também à disposição para novas conversas e aberto a qualquer proposta, a qualquer sugestões de parte da nossa população. Muito bem. Igor, agora é com você, meu filho. Se despeça e até ensina o pessoal onde encontra as matérias que você escreve. Bom, eu quero agradecer, muito obrigado, embaixador Garcia, por esse bate-papo. Foi, como diz um amigo meu, deveras proveitoso, né? Dá para tirar muitas lições, principalmente, né, da sua experiência. Obrigado pela participação. Obrigado, Thiago Quirino, pelo convite, né? Eu até comentei com você que eu tomei um eita, né, quando você me falou que o convidado seria o embaixador Garcia. Falei, vou falar o quê com um homem desses? Mas assim, estou muito feliz de ter participado, muito obrigado. O trabalho, né, depois de ter passado por rádio, TV, impresso e revista, hoje eu estou na internet com Contexto Regional, né? Para jogar lá www.contextoregional.com.br, que é o site que eu criei há pouco tempo. Estamos desde janeiro, né, funcionando. E lá tem um material, né, o mesmo para redes sociais, Instagram, Facebook, né? Estou ampliando algumas coisas aí. O trabalho está sendo feito aos pouquinhos, de formiguinha, mas com bastante afinco, bastante vontade e com aquela coisa de colocar a capa, né, de Superman, do jornalista, e tentar salvar o mundo, que a gente sempre tem.
Muito obrigado, cara, de verdade. Muito bem. Com isso, a gente se despede dos nossos convidados e se despede de você também. Não se esqueça de fazer aquilo que sempre deve ser fazer nesse ambiente digital, né? Curta, compartilhe, avalie com 5 estrelas. E dependendo de você estiver ouvindo, estamos no Spotify, no YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, enfim, todas as plataformas de podcast você consegue nos encontrar. Não se esqueça que todo episódio também resulta numa matéria especial onde a gente traz os melhores momentos e informações extras sobre o que foi discutido aqui. Então acesse o nosso portal abcdoabc.com.br e você vai ter uma matéria especial sobre esse assunto lá também, com muito mais informação, assinada pelo nosso querido Ed Baroni, o nosso produtor aqui. Obrigado por nos acompanhar. A gente se vê no próximo sábado com novos temas. E se você tiver qualquer sugestão, entre em contato conosco. Faltou alguma pergunta aqui, quer falar com o embaixador Garcia? Entre em contato conosco. Pode ser pelo chat aqui, pode ser pelo contato@abcdoabc.com.br e a gente encaminha as perguntas e coloca vocês em contato. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidado: Igor Andrade. Entrevistado: Aldemo Garcia Júnior. Edição: Rodrigo Rodrigues. Produção: Ed Baroni. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem, necessariamente, o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse abcdoabc.com.br.